Temos que prestar atenção aí quando... tá pensando que é fácil, Souza? Você começar segunda-feira, o cara já tá com martelo, o cara já tá com a furadeira. Aí você vai dar um espirro, sai um catarro de dentro, aí você não tem, você engole. Aí você engole com tranquilidade, que é natural isso aí. Dá o quê pra gente? Dá gás. Quem nunca comeu um pedaço de ranho quando era criança, não é verdade? Né? Você já comeu, Souza? Provavelmente. Você, Paulo do Vale? Não só quando criança. Ah, e você, Godoy? Nunca, né? Criei anticorpos. Exatamente isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Obrigado, Renata Fã. Quero fazer uma abertura aqui, é o seguinte. Eu acho que é uma coisa assim, tão feia sua, Fernando Diniz, mas tão ridícula. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que o têm e que um monte de baba-ovo seu, um monte de baba-ovo que você acha que... Primeiro porque eu não uso essa palavra, dinizismo, não gosto dessas coisas. Não gosto disso. É o seguinte, você maltrata o menino, Ryan, como é que chama o menino? Ryan. Certo. Aí o menino humildemente, fala assim, não, mas eu fechei pelo meio, eu não fiz... E aí você arregaça com ele. Imagina a mãe dele vendo. Imagina o pai vendo o filho, a filha, se ele tiver, a esposa, a namorada, quem quer que seja. Mas você, com o Neymar, você paga pau, né? Com o Coutinho, você paga pau, né? Você paga pau com um grandão, né? Sabe o tipo de jeito que você é? O tipo de treinador que você é, o tipo de pessoa que você é? Que você pipoca pra quem é grande. Eu posso falar de mim, eu não posso falar do Godoy. O Godoy é igual eu. É. O Paulo do Vale, eu não posso falar. Meu irmão, eu brigo com gente grande. Eu não discuto com quem aqui às vezes erra aqui dentro ou erra na minha casa. Eu não faço isso, porque eu não sou esse tipo de gente. Apesar das pessoas acharem que eu sou esse tipo de gente, eu não tô nem aí para aquilo que vocês pensam de mim. Não tô nem aí. Eu não sou esse tipo de gente que fica botando o meu filho entubado no Instagram para ter like. Eu não sou esse tipo de gente. Que aí, quando quer as coisas legal, só faz isso. Você é o tipo de gente que maltrata o ser humano. O jogador de futebol é o quê? O que o jogador de futebol é? Nós que jogamos bola, eu sei, o Souza. O que é o cara que é mais xingado que arbitragem? Os caras xingam a mãe, xingam a pai, fala que todo mundo é ladrão. Durante quanto tempo você foi árbitro? 26 anos. 26 anos chamando de ladrão. E é verdade isso mesmo. E os que estão aqui também. Agora, você, que é psicólogo, fala o que é, não sei se é. Você maltratar do jeito que você maltratou o Tietê, mostra quem você é, irmão. Mas aí, você pro Felipe Coutinho, você é legal. É que nem eu aqui. Aí eu abraço o seu Johnny, abraço o Schneider, abraço o Denis e fico puxando... Eu não puxo o saco dos caras, não, velho. Não puxo o saco do dono que é daqui. Não tem essa, não, cara. Eu respeito. E eu brigo por aqueles que precisam de ajuda. Agora, você, o que você fez pro menino, eu queria que você jogasse comigo. Eu queria que você fosse meu treinador de Serginho Chulapa. Eu queria que você fosse do Edmundo. Eu queria que você fosse do Chicão. Eu queria que você fosse treinador da minha época, meu irmão. Você ia apanhar dentro do vestiário, nós. Você ia apanhar como treinador. Porque o que você fez pro menino ontem é uma das coisas mais feias que eu vi de uma pessoa para outra pessoa. Mas aí tem os puxa-saco de Rede Globo, os puxa-saco de YouTube, os caras que acham que você é uma nova geração de treinador. Não, sabe quem é o maior depois do Tele Santana e do Senhor Andrade? É o Muricy Ramalho, que por sinal nunca pagou pau para jogador, para falar que o jogador tem que ter motivação para jogar. Porque o que você fez para esse menino mostra o quanto que você é incompetente. O quanto que você... Mas aí vem um cara grandão e fala que você é legal. Aí vem um cara... Só os grandões, porque os meninos, você faz um mal danado para eles. Você não tem ideia o que você fez para esse menino. Você não tem ideia. Mas você é o Fernando Diniz que ensinou como que se joga futebol. Bota os números deles dos últimos 3 clubes aí. Cascão, moço sagrado. Bota aí, Cascão. Você que gosta de anã, vai. Aí, eu sei que tem tara pra anã. Ah, Deus do céu. Não, é verdade. Você sabia, Godoy?
Tinha uma anãzinha aqui do Pânico aqui, ele corria atrás da anã aqui. Você não tem... E a anã corria dele. O que aconteceu? Acabou o Pânico por causa da anã. É brincadeira, não? Eu vou trazer um anão pra você, Cascão, pra você ver o que é o anão. E vai chegar sexta-feira o anão aqui. Que é o Nestor, que desde a época do Corinthians, ele já era anão. Vamos lá, Fernando Diniz. Aí, ó, o grande Fernando Diniz da imprensa jovem. É que nem eu tava assistindo agora o Taon aí. Eu adoro a Joana de Assis, hein? Eu acho a Joana de Assis monstro. Assisto todo dia o Taon aí. Que tem uma estrutura que eu queria ter essa estrutura, ter todo mundo em todos os lugares do planeta. Eles têm lá. É o seguinte, a menina que tava... E eu não tenho esse negócio porque é mulher, porque é homem, que é gay, que é hétero, que é bis, que é trissal, que é quatro sal. Pra mim não tem esse negócio, pra mim é competência. Aí a menina teve entrevista falando do filho do Ancelotti. Nossa, mas ele tá falando português tão maravilhosamente bem que dá até gosto. Mas e treinador? Ele é treinador? Não tá aí pra falar se o cara fala português, meu irmão? Não tá aí pra falar se o cara fala em inglês, meu irmão? Tá aí pra ele é treinador? O cara é treinador do Botafogo? Só mentira de treinador. Ele só é treinador do Botafogo por causa do pai dele, que é treinador da seleção, meu irmão. Ah, tá de brincadeira. Vem esse cara aqui, que não jogou nada, mas é campeão da Libertadores. Ele tem uma ideia de futebol meio que diferente daquilo que eu gosto, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí vem esse sujeito. Você tem filho, não tem filho? Você tem filha? Você acha que eu grito com os meus filhos do jeito que eu grito aqui? Óbvio que não. Porque se eu não gritar aqui, meu irmão, como é que faz para os caras escutar eu se a Globo tá fazendo, se a Record tá fazendo, se o mundo faz? E o meu estilo é esse. Mas é por favor, sim senhor, não senhor, sim senhora mãe. Por favor, não é de quê? Dá licença. Pô, você tá de brincadeira tratar o menino do jeito que você tratou, cara? Você tem que tomar um tapa pra orelha, velho. Dentro do vestiário, vocês jogadores, vocês são uns banana. Vocês tudo que é dirigido por ele, vocês estão tudo uns banana. Vocês são tudo uns orelhudo. Para não dizer outra coisa. Por que esse cara fez com o menino ontem? Se eu tô no campo, eu vou falar que aconteceu isso comigo no Atlético Mineiro. Deixa ele lá. Não é pra botar isso aí agora, só depois. No Atlético Mineiro, eu fui pro Atlético Mineiro, tava de treinador Valdir Espinosa, que já morreu e era uma pessoa do bem. Mas eu não me dei bem com ele lá no Atlético Mineiro. E tinha um menino que chamava Reinaldo, o rei, centroavante. O Cannabis, que era um uruguai zagueiro, arrebentava ele no treino. E o menino era reserva. Cara, teve uma hora que eu parei o treino, irmão. Falei, você é o babaca, irmão. E você, treinador, você acha que tá certo vocês fazerem isso com o menino? Bater no menino toda hora. Chega no jogo contra o Ronaldo, você tomou 3. Tomamos 3-0 do Ronaldo. Não viu o Ronaldo fenômeno. Você acha certo bater? E acabou, saiu uma briga do caramba, eu. Fui defender o menino. Agora, alguém defendeu os meninos? Alguém deu uma entrevista sobre isso? Alguém fez uma matéria sobre isso? Alguém está falando que futebol é só futebol, meu irmão? Ontem lá no Vasco, os caras colocaram 2009, nós matamos um torcedor do Corinthians da Marginal, Tietê. Vocês viram aquela faixa? É isso. Eu não sei se as pessoas entenderam isso, mas não, né? Mas não é seu filho que morreu, né? Não é seu menino que morreu, não é seu neto que morreu, não é seu tio que morreu. Não é seu namorado que morreu. 2009, nós matamos um torcedor do Corinthians na Marginal Tietê. Ninguém falou nada. Ninguém fala nada. Ninguém dá uma opinião em relação a isso. Aí veio esse rapaz aí e fazer o que ele fez com o menino ontem. E o menino, na humildade, cara. Na humildade, não, eu fui pelo meio, não. Não, e aí ele bota o dedo como se fosse Deus. Deus não faz isso. Jesus Cristo deu... Eu não gosto de falar de religião. Cara, não faz isso. Paulo não fez isso. Tiago não fez isso. João não fez isso. E aí vocês ficam pagando um pau pra esse tipo de gente no futebol. Sabe por quê? Que hoje essa molecada... Vocês são todos cagão, falar a verdade. Vocês que jogam bola hoje. Eu não queria falar isso, mas vocês são. Porque deixar um cara desse fazer isso com os meninos é um absurdo. O que ele fez com o Tietê, você não tem ideia. Ele brigou com o Luciano aqui também. É, com todo mundo. E aí, tem um... Não, mas ele quer o bem do ser humano. O bem do ser humano? Desculpa. Aí vem ele, desportivamente.
desportivamente. Então eu vou ler desportivamente para vocês, cambada de paga-pau de treinadorzinho. Treinadorzinho. Tomou um chocolate do Corinthians ontem e a maioria da imprensa desse país aqui fala assim, só podia ser o Vasco para tentar ajudar o Corinthians, né? Mas as pessoas não colocam que o Matheus Bidu jogou bem. Jogou bem. Não é verdade? Ranieri jogou bem. Que o Hugo fez uma defesa maravilhosa, que o Matheus... Mas não fala isso. Aí só falam isso. Cambada de ser vergonha. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo craque Neto, que ficou extremamente irritado com o técnico do Vasco da Gama, Fernando Diniz, ao ter uma atitude com o jogador Ryan do Vasco. Diniz acabou aí puxando a orelha do jogador e craque Neto detonou ao vivo, após o Corinthians vencer o Vasco aí de 3-2. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, mas vamos começar o vídeo falando um pouquinho de reforços. O Corinthians faz aí uma contratação, parece, segundo algumas pessoas, né, que é um jogador muito bom, Agustin Anello. Quem é Agustin Anello? Alguém sabe aí? O jogador tem apenas 23 anos, destro, né? Tem 1,82 m e é americano. Nasceu, na verdade, na Flórida, mas é filho de argentino. Tem dupla nacionalidade italiana. Joga pela direita e também joga pela esquerda. Aí você me pergunta, e o transfer ban? Bom, vamos lá sobre o transfer ban, porque o Corinthians acaba de contratar Agustin Anello. Sobre o transfer ban, o Corinthians contratou, mas não pode inscrever o jogador por devido ao transfer ban. Mas o Corinthians está aí tentando pagar através de uma negociação de 3 parcelas, a primeira para o Santos Laguna do México. Caso pague a primeira parcela, já será liberado o transfer ban. Então o Corinthians está correndo contra o tempo para pagar essa primeira parcela e o Timão contratar nesses últimos dias da janela, que se fecha dia 2 de setembro, até mesmo 2 atletas. Agustin Anello já foi contratado. Corinthians está correndo contra o tempo para contratar aí mais um jogador e, dependendo a oportunidade de mercado, o Corinthians pode contratar ainda mais 2 atletas. Então, o valor de mercado de Agustin Anello está estipulado em 200 mil euros. Minha opinião, vou dar minha opinião. Eu, ser sincero, não conheço o jogador, mas andei fazendo uma pesquisa, vi um pouco dos vídeos do atleta. Para mim, Corinthians está fazendo, sinceramente, é uma aposta. Então, não pode pagar caro. Se é uma aposta, não pode pagar caro. Dizem que é um atacante técnico e rápido, mas pela jogada não vi muita coisa. Mas eu acho que como o Corinthians está fazendo uma aposta, né, vale a pena. Né, porque não é um jogador para chegar e vestir a camisa e ser titular do Corinthians. Esquece. Lembrando que o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, só aceitou dirigir o Corinthians porque o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, prometeu ao professor 4 a 5 jogadores. E até hoje, o Corinthians, depois que o Dorival chegou, só fechou com o Vitinho e agora acaba nesse exato momento de fechar com Agustin Anello. E aí, fiel, o que vocês acham? O diretor executivo, Fabinho Soldado, que perdeu muita moral dentro do Corinthians, acertou, errou. Por quê? Hoje tem eleição no Corinthians, né? E nem o Osmar Stabile, nem o André Castro e nem o Roque Cittadini é fã de
Fabinho Soldado. Então, o Fabinho tá no mercado, tá tentando reforçar, tá buscando reforços. E aí, o Corinthians precisa de reforçar esse elenco, porque o elenco do Corinthians é fraco, é um elenco que precisa de bons reforços. Gente, vamos falar um pouquinho agora da eleição política no Corinthians. Nessa segunda-feira, 25 de agosto, o Corinthians decide aí o seu futuro no clube nos próximos 1 ano e 4 meses. Quem será o presidente do Corinthians até o final de 2026? São 3 candidatos brigando pelo cargo. O primeiro aí é Antônio Roque Cittadini, que é conselheiro do Corinthians e já foi vice-presidente do Corinthians. O segundo é André Castro, que acabou registrando a sua candidatura primeiro, né, que fez aí a proposta, se for eleito o Corinthians, que ele é conhecido como a terceira via, de $1 bilhão de investimento no Corinthians. E o terceiro é Osmar Stabile, que por enquanto é o presidente interino do Corinthians. Ele era vice-presidente de Augusto Melo, que acabou sendo impeachmentado pelo Conselho Deliberativo, e Osmar Stabile assumiu. Então, Stabile tem interesse, né? E a tendência é que Osmar Stabile seja eleito hoje, né, à noite no Corinthians. E acho que deve ficar em segundo lugar é Antônio Roque Cittadini. André Castro, que para mim vai ficar em terceiro lugar. Até porque o André Castro não tem força política dentro do clube, né? Porque ele é um cara jovem, tá chegando agora, né? Então, esses caras que já trabalham no Corinthians há 30, 40 anos, tem muito mais força dentro do Corinthians. Hoje também será escolhido o vice-presidente do Conselho Deliberativo. O doutor Leonardo Pantaleão é um dos candidatos. Ele que é superintendente, né, para assuntos jurídicos do clube, né? E se for eleito hoje como vice-presidente do Conselho Deliberativo, assumirá automaticamente a presidência do Conselho de Ética. Nessa noite de segunda-feira, são 2 escolhidos no Corinthians. E aí, fiel? Quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham? O Corinthians, Osmar Stabile, vai vencer a eleição? Será o presidente do Corinthians nesse período de 1 ano e 4 meses? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like e a inscrição. Gente, vamos mudar de assunto, né? Vamos fechar o vídeo falando um pouquinho aqui do jogo de ontem contra o Vasco, né? Que houve o Corinthians aí conseguiu após 6 jogos, né, buscar essa vitória, né? Vamos fazer uma análise breve para vocês, né? Onde o Corinthians acabou saindo com a vitória de 3-2 sobre o Vasco no Rio de Janeiro. E após 6 jogos, o Timão acabou voltando aí a vencer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians chegou aí a 25 pontos e deu uma boa escalada na tabela do Brasileirão. Dorival Júnior deixou o meia Rodrigo Garro no banco devido no último jogo contra o Bahia, né, dizer que tá jogando com dor no joelho. Garro tem uma tendinopatia patelar e sente muita dor. Já foi tratar na Espanha, tratando o Corinthians, né? Mas infelizmente, né, ele não está sem dor completamente. Acredito eu que essa lesão do Garro é crônica e ele vai jogar com essas dores até o final da sua carreira. O Corinthians nos preocupa muito com a ausência de grandes jogadores que estão todos no DM. E quarta-feira o Corinthians já tem uma grande decisão pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense no gramado sintético. Com tantas lesões do Corinthians, isso é muito preocupante. O Corinthians tem uma sequência aí difícil, porque na quarta pega o Atlético Paranaense, já no final de semana já tem o derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Dorival Júnior escolheu ontem um meio-campo que eu gostei, né? Colocando o Garro no banco, que tá sentindo dor, escalou o meio-campo com o Ranieri,
Charles, Maicon e Bidu, né? E Maicon acabou fazendo o primeiro gol do Corinthians, né? E no ataque, o Dorival escalou aí Kaique e Guinegão, né? Que acabou bagunçando a defesa do Vasco, que é muito fraca tecnicamente. Guinegão fez Corinthians 2-1 no Vasco e depois o Gustavo Henrique acabou fazendo 3-1 Corinthians e no finalzinho do jogo o Vasco da Gama diminuiu fazendo 3-2. Félix Torres errou feio e aí que eu te falo, é inacreditável o Corinthians sofrer um transfer ban, né? Que só vamos pôr um zagueiro tão ruim como esse Félix Torres. E Dorival Júnior, na coletiva, teve coragem de defender esse cara. Esse cara não joga nada. Não joga nada. Na base do Corinthians, tem jogador muito melhor que a Félix Torres. Eu acho que a base do Corinthians será a salvação desse clube, né? E ontem, no episódio entre o técnico do Vasco, Fernando Diniz, e Rayan, né? Aquela discussão na beira de campo, né? Rayan falando que tentou marcar, não conseguiu, o Fernando Diniz muito bravo. Aí Craque Neto, aí no seu programa, acabou detonando o técnico Fernando Diniz, porque dizendo que Fernando Diniz faz isso porque o cara é jovem. Mas quando pega um medalhão, um cara conceituado, Fernando Diniz pipoca. Isso aconteceu pro Neymar, acontece pro Coutinho, acontece com vários jogadores. Craque Neto ficou irritado e ficou muito pistola com o técnico Fernando Diniz e defendeu o garoto Rayan. E aí, filha, o que vocês acham? Craque Neto tem razão em criticar o técnico Fernando Diniz por tomar uma atitude dessa? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar o seu comentário. Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.